Oi, pessoal. Hoje eu queria falar sobre casamento. Eu estava pensando sobre o casamento, não exatamente sobre o meu casamento, mas a instituição casamento. Algo me dizia que está em declínio. Às vezes parece que as pessoas não se casam mais, ao menos não oficialmente. Quero dizer, aquela cerimônia padrão de cartório, igreja, comemoração, festa. Mas como sempre faço, eu fui logo perguntar para quem sabe, o Google, obviamente, para saber qual que era a situação atual, oficialmente dizendo. E aí eu descobri que no Brasil, ao contrário do que eu tinha imaginado, os casamentos estão crescendo, segundo os dados da IBGE. Em 98, por exemplo, a média de brasileiros casados era de cada 1.000, 6,1. Em 2007 já subiu para 6,7. Aí nessa pesquisa mencionava algo relacionado às facilidades com relação à burocracia que existem atualmente no Brasil. Já outros mencionavam o fato de que países mais pobres ou em desenvolvimento tendem a manter e valorizam muito mais a tradição do casamento, enquanto os países como os Estados Unidos, por exemplo, diminuiu cerca de 50%. Eu não sei se eu tenho o mesmo entendimento sobre isso, mas não julgo jamais, afinal, contra dados não vai ter argumentos. Mas o que me preocupa, na verdade, o melhor, o que vem à minha cabeça não é o ato do casamento, mas o casamento em si. O dia a dia, convivência, rotina, filhos, compromisso, trabalho, tempo, dinheiro, tantas outras coisas que influenciam diretamente na relação. Afinal, o casamento é muito mais do que um papel que determina a separação ou não de bens. Eu, por exemplo, não sou casada no papel, não tenho contrato. Me ocorre também outro ponto, aquelas que, como eu, não são oficialmente casadas, elas não se casaram por que razão? Foi opção da mulher, foi opção do homem, foi opção de ambos, porque por causa da situação financeira, pela praticidade ou pelo medo do compromisso, ou medo de perder a liberdade de não ter, por ter um contrato firmado e ser mais difícil uma separação, por exemplo, viver como um teste, um tal do namorido. Quando eu era mais nova, antes de eu ter consolidado a minha carreira profissional, nem passava na minha cabeça um casamento, ou muito menos filhos, antes de ter concluído a minha etapa profissional. Eu acho que eu já sabia o quanto teria interferência na minha independência, nas minhas escolhas. Eu precisava disso, sabe? Eu precisava ser autossuficiente para não depender financeiramente ou emocionalmente de ninguém. Acho que era, no final, ou é ainda, algum tipo de proteção. Afinal, casar, na minha opinião, é compartilhar tudo. Desde os problemas até o sucesso, de medos e tristezas à euforia e felicidade, e mesmo sem ter dito para o padre, na alegria e na tristeza, e todos os demais blá 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 blá. E quer saber? Acho que bem poucas pessoas estão de fato preparadas para isso. Nós estamos falando de renúncias, ou seja, se você tem muita coisa em comum com o seu marido, no seu casamento, com o seu parceiro, e vocês enxergam a vida de forma muito parecida, possivelmente terão muito menos dilemas. Mas se vocês são diferentes em termos de como enxergam a vida, de valores e essas coisas todas, fica tudo mais difícil. Pois sempre vai ter alguém que vai ceder, vai abrir mão, e se não houver um equilíbrio nisso, alguém vai se anular em função do outro. E aí que mora de verdade o perigo. Porque em determinado momento, aquele que deixou de se expressar ou se anulou demais, ele vai acabar explodindo ou vai murchar completamente e deixar de ser aquela pessoa com a qual o outro tinha se apaixonado no início. Acho que se não tiver uma excepcional comunicação, ou seja, saber falar e saber ouvir, entender o que o outro está dizendo, se não tiver consideração, parceria, dar os espaços necessários um ao outro, eu sinto dizer que esse casamento vai acabar. E eu não estou falando de separação, porque mesmo continuando juntos, não haverá mais casamento. Essa é a parte triste da qual eu estava pensando no início desse desabafo. Ainda assim, eu acho que é muito legal casar. Eu acho que é um momento em que os dois supostamente estão dizendo para si mesmos
Eu estou escolhendo dividir a minha vida com alguém com a qual eu realmente me importo e que eu suponho que realmente se importa comigo. É um lance de parceria mesmo, de dar um pelo outro, né? Mas também sei que é ilusório pensar que é assim. Ou será que eu tô errada? Eu já vi histórias bizarras de casamento, onde o cara sai com uma garota no dia do casamento dele e nem era despedida de solteiro nem nada, era safadeza mesmo. E outros que tiveram a ilustre presença do amante entre os convidados, pois é. Por isso é difícil acreditar em casamentos. Na verdade, é difícil acreditar em relacionamentos. Tanta gente vivendo só para si, mesmo tendo alguém com quem deveria realmente se importar. Sei lá, existem os deslizes, tropeços, mancadas, isso tudo eu acho que é meio normal que ocorra durante muito tempo de relação. É até perdoável, na minha opinião. Todo mundo falha, todo mundo erra, né? Se de verdade foi algo bobo, ou você de verdade se arrepende e não virou uma rotina, por que não perdoar? Todo mundo erra. Mas são tantos os casamentos sustentados por dependência financeira ou dependência emocional que eu realmente questiono a instituição casamento. Ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui, até que ponto temos que ceder? Qual que é o limite? Qual é o padrão? Sabe aquela história de que quando você é mãe não vem um manual de instrução, por mais que as pessoas te digam o que fazer e como, você não sabe, você vai descobrir na medida que você passa por isso. E não existe manual de casamento também não. Existem algumas guias, algumas regras, algumas dicas, mas só você vai entender o seu casamento depois que ele acontecer. O seu relacionamento também, não existe manual. Mas eu acho que, não, como não tem padrão, não tem como compartilhar. Eu acho que falar, trocar ideia, ler, procurar entender, ouvir o outro é a melhor resposta para um bom casamento. Mas eu acho que se todas as pessoas que vivem dramas nos seus casamentos não mais aceitarem as situações das quais elas vivem, quantos casamentos ainda restariam? Difícil para refletir. Curte, compartilha, divide com as amigas, com as pessoas casadas, não casadas e comenta aí para que eu possa saber qual que é a sua opinião sobre isso tudo que eu tô dizendo. Se você não é casado, o que você acha do casamento? E se você já é casada, qual foi a sua experiência? Qual está sendo a sua experiência?